Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre uma iniciativa inovadora da OAB do Rio Grande do Sul, a Casa da Mediação. Fica aqui comigo que eu vou conversar com o idealizador e coordenador desse projeto e você vai conhecer como está funcionando a Casa da Mediação. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Casa da Mediação. E para falar sobre esse assunto, eu tenho um ilustre convidado, Dr. Ricardo César Correia Pires Dornelles, que é o idealizador e coordenador da Casa da Mediação e é presidente da Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB do Rio Grande do Sul. Na verdade, como ele diz, é um eterno aprendiz, mas é muito mais do que isso. É um grande professor de mediação, é alguém que conhece a história da mediação no Brasil e que acompanhou a sua evolução desde o início da mediação. Então fica aqui com a gente, vamos conversar com o Dr. Ricardo Dornelles, que você vai saber um pouco mais sobre mediação e como essa prática está funcionando de maneira muito positiva lá no Rio Grande do Sul. Dr. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra recebê-lo aqui e quero que você fale um pouquinho para a gente sobre o porquê da ideia de criar a Casa da Mediação pela OAB do Rio Grande do Sul, onde nasceu essa ideia, como ela se desenvolveu, desde quando foi implantada e como está funcionando essa experiência lá. Bom, eu que agradeço o convite, doutor Asdrubal, né? E compartilhar um pouco desse projeto pioneiro que nós iniciamos, na verdade, há 10 anos atrás com essa ideia. E durante a gestão de 2009 e 2008, sobre a coordenação do nosso ilustre presidente, Dr. Lamáquia, nós fizemos uma parceria com o Ministério da Justiça para desenvolver um primeiro projeto de um espaço para atender a população gaúcha através da formação de advogados e profissionais de outras áreas na área da mediação. Então, fizemos um curso e, após isso, iniciamos alguns convênios e atendimento à população, né? Então, população até 3 salários mínimos, dentro de um critério objetivo, junto definido pelo projeto, e os mediadores em formação, que são colegas, advogados já com uma boa experiência, alguns novos, começaram a fazer o atendimento da população. Atendimento gratuito. Atendimento gratuito. Todo esse projeto não tem custo para a população. Então é tudo mantido pela OAB. Sim, a estrutura de todo o projeto, os funcionários, a estrutura do espaço, entendeu? E as despesas mensais, né? Os funcionários, o pessoal que trabalha. É mantido pela OAB, com exceção dos alunos, né, que estão em estágio de aprendizado, porque, independente da experiência, né, dos colegas de serem advogados por mais 20 anos, 30 anos, ou profissionais de outras áreas, como psicólogos, que têm uma boa atuação na área da psicologia, exercer esse papel da mediação como mediador é um aprendizado. Na verdade, você tocou num ponto muito interessante, doutor Ricardo, porque você está contando que estudantes de direito interagem, participam da Casa da Mediação, acredito que através de convênios que a Casa da Mediação faz com faculdades de direito da região. Então essa experiência acaba agregando para a formação desses estudantes a vivência, né, o conhecimento da prática profissional, de como é resolver um conflito fora da via tradicional da justiça pública. Sim, esse foi um dos objetivos quando nós constituímos a Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas em 2007. O objetivo foi exatamente difundir o que é a mediação, o que são essas alternativas, esses métodos de resolução de conflitos, né, através de inúmeras palestras ao longo do ano, e que culminou nesse projeto concreto, né, prático, dentro da atuação social da OAB, para a formação de mediadores. Esses mediadores podem ser do direito ou não, né? Então é
é muito interessante e é salutar que na formação do curso os profissionais do direito interagem com profissionais de outras áreas, né? Então a mediação tem um caráter interdisciplinar e essa formação, essa preparação desses profissionais, ela já começa a acontecer no próprio curso, né? Que são simulações de casos. Essa experiência inovadora que vocês estão fazendo, na verdade, atendendo até uma pesquisa recente que eu fiz e publicamos aqui no Momento Arbitragem, que aponta que apenas 6,9% das faculdades de Direito no Brasil, foram pesquisadas 260 faculdades, apenas 6,9% das faculdades no Brasil prevêem atividades práticas, ou seja, dentro do núcleo de prática jurídica ou relacionada às atividades de prática profissionais, que se vinculam ou que tenham propriamente a experimentação da mediação ou da arbitragem, e eu acho que isso vem atender a essa grave deficiência que o ensino jurídico ainda tem. Sim, é que a nossa formação, né, no direito, temos a preparação para o litígio, né? Então, criar o profissional dentro dessa área é algo novo no Brasil, né? Existe essa cultura, a OAB no Rio Grande do Sul tem essa preocupação com a preparação desses profissionais, né, principalmente o jovem, recém-formado no direito. A OAB Nacional também, através da Comissão de Mediação e Arbitragem, também vem com esse olhar, né, na preparação de formar os novos advogados e os profissionais que estão já há tempo. Mas as universidades, de uma forma muito tímida ainda, estão iniciando estruturas de projetos de práticas efetivas de mediação. Então, claro que existe a necessidade de nós prepararmos este novo advogado que vem para o mercado para que ele saiba negociar, né, tenha uma base de negociação, aprenda esses métodos, mediação, arbitragem, justiça restaurativa, e tenha uma noção dentro do curso de Direito do que é o conflito, da própria comunicação, do processo de mediação, para que ele possa ou não usar em seu escritório, né? Então, ir para o mercado de mediação não quer dizer que todo mundo precise ser mediador. Ser mediador, mas né? ele pode utilizar as técnicas que vai aprender ali nas negociações diretas que vai realizar. Exatamente. Essas ferramentas da mediação, as técnicas de negociação e de comunicação ajudam, né, conforme a gente escuta de relato de vários colegas que estão na prática, o quanto ajuda esses colegas a ter uma nova atuação, uma nova abordagem junto ao seu cliente no escritório ou no processo. E maximiza a própria eficiência de uma resolução alternativa, ainda que fora da mediação, na negociação direta que ele venha fazer com a outra parte. Então, para a gente compreender bem como funciona a Casa da Mediação, é feito um curso para formar mediadores, depois desse curso é que ele vai atuar na Casa da Mediação como mediador, é isso? Sim. Nós tivemos uma turma, né, fizemos uma turma de 40 alunos, e dessa turma, uma parte desses alunos foram fazer o estágio dentro da Casa de Mediação. Esse estágio supervisionado, né, onde eles começam a atuar fazendo a pré-mediação, que é o atendimento inicial, vão criando a cultura, né, das técnicas da mediação, se preparando para atuar como mediador, porque é interessante, normalmente as pessoas gostam, né, se apaixonam pelo tema. Agora, na prática, no dia a dia, para sair do papel de advogado e entrar no papel de mediador, é algo que requer um acompanhamento, né? Então, é importante, no aprendizado e nas sessões de mediação, que nós tenhamos uma equipe, né? Outros colegas, para que a gente possa, depois, em supervisão, discutir, conversar sobre o que não estava bem, que ponto tem que ser melhorado, né? Então, Ele tem que se despir, porque o advogado ele tem uma formação, a priori, que quer oferecer respostas, que quer oferecer soluções. E o mediador, ao invés disso, ele quer despertar as condições adequadas para que as soluções venham da cabeça das próprias partes.
Então ele não pode oferecer diretamente essa resposta. Então o advogado que vai atuar na mediação como mediador, não como advogado, ele tem que se despir um pouco desse papel original dele para conseguir trabalhar a ideia de que ele precisa desenvolver a solução na cabeça da própria pessoa sem propor diretamente essa solução. Né? E esse é o desafio, né? Porque nós advogados somos chamados para orientar, né, e dar os caminhos. Na mediação, o que nós fazemos é conduzir as pessoas, se quiserem, a chegarem a uma solução. Agora, durante o processo de mediação, a sessão de mediação, como nós chamamos, se existirem dúvidas jurídicas, né, a necessidade de uma consulta de um profissional do direito, é o advogado que virá dar orientação. Então, a mediação, ela conta com o apoio do advogado na orientação jurídica. Né? Perfeito. Poderemos ter também, dentro de uma sessão de mediação, profissionais de outras áreas. Né? Às vezes é uma pessoa da psicologia, que vem do multidisciplinar. Social. Ele é um trabalho interdisciplinar, né? Multidisciplinar na sua atuação. Agora, a parte jurídica, e aí se encontra a dificuldade, né, do advogado, na forma como ele conduz as perguntas, na forma como ele conduz a comunicação das partes, para que seja explorado ao máximo aquilo que interessa ser tratado. Doutor Ricardo. E não leve imediatamente a uma solução, a um acordo imediato. Né? Então, que a tendência nossa é fazer isso, né? Que aí seria mais uma conciliação. Olhando agora sob a ótica de quem vai usar a casa da mediação. Primeiramente, eu gostaria que você esclarecesse desde quando está funcionando a casa da mediação e como quem vai usar, o que deve fazer, que tipo de causa pode levar para ser resolvida lá, quais são os requisitos, se há requisitos específicos para que possa demandar por um procedimento de mediação pela casa da mediação. Bom, nós fizemos, num primeiro momento, nós iniciamos em 2011, né, fizemos a assinatura do convênio, demos o curso e no final de 2011 nós começamos os atendimentos. 2012 e 2013 nós tivemos aproximadamente quase 400 casos, né, que nós tivemos lá em Porto Alegre. E nesses casos que vieram, nem todos as pessoas aceitam fazer mediação, porque uma coisa é você chegar... porque há a iniciativa de um dos lados, o convite para o outro lado. Exatamente. É isso? A pessoa chega e escutou no jornal, ou vem através de um convênio com alguma das entidades que nós temos conveniado, tipo, por exemplo, a Delegacia do Idoso, né, que nos encaminha alguns casos. Certo. Né, olha, a assistente social atendeu, olha, eu sugiro que você faça uma mediação, né, com os irmãos, com a família em relação àquele idoso. A pessoa que vem para a casa de mediação, ela é acolhida, é encaminhado um mediador para que faça o primeiro atendimento e depois começa os contatos com as outras partes. Nem sempre as pessoas querem, porque não tem a cultura da mediação. E quando se fala em casa de mediação, as pessoas não sabem o que querem. Né? Nós precisamos dar mais divulgação para isso. Mais esclarecimento. Mas a taxa de rejeição de quem é convidado gravita em torno de quanto? Tem uma ideia disso? Olha, nós temos vários critérios, várias situações em relação à dificuldade de ter acesso às pessoas. Né? Às vezes o telefone não funciona. Não, eu digo daquelas pessoas que conseguem ser contactadas. Tem uma ideia de quantos declinam de tentar o procedimento de mediação e quantos aceitam, ou seja, para a gente ter uma ideia da taxa de sucesso. Das pessoas que nós temos, conseguimos conversar com os dois, né, normalmente 75% aceitam. Aceitam caminhar pela mediação. Aceitam caminhar para a mediação. Certo. Tá? E aí, depois disso, com que sucesso consegue-se chegar a um desfecho positivo? A um desfecho positivo dá em mais de 85%. 85% dos que caminham no procedimento. Para a mediação. O que é uma taxa fantástica. Não, é fantástico. Né? Até a taxa de 75%. Mas é a estatística mundial, mais ou menos.
A taxa de 75% dos que aceitam caminhar pela mediação, considerando que estão partindo de uma cultura ainda incipiente, de que graça a desinformação e ignorância sobre o assunto, e que não há nada que o obrigue a ir por aquilo, e até os profissionais do direito que são consultados nem sempre estão suficientemente esclarecidos sobre a possibilidade de utilização da casa de mediação e sobre o significado dela, acaba sendo uma taxa muito positiva também. Né? Não, ela é positiva. O que nós vemos, assim, em termos de satisfação, as pessoas, o que demonstram, mesmo os advogados, quando nós fazemos mediações com advogados, né, o que se demonstra é, digamos assim, que foi transformador e foi positivo poder ser escutado e poder verbalizar aquilo que havia necessidade de ser colocado. Na verdade, isso tem um efeito multiplicador, eu acho muito interessante. Sim. Também, porque penso que a partir daí, essas experiências positivas que são muito jovens, muito recentes também, elas vão começar a repercutir positivamente, a ecoar, e daqui a pouco o crescimento da demanda é uma consequência natural. Eu acho que, por exemplo, na França, né, onde é um dos lugares onde nós nos inspiramos para desenvolver esse projeto, já está na cultura do francês utilizar os espaços de mediação. Acredito, né, por todo o movimento que vem ocorrendo nacionalmente nos últimos anos, que também estaremos chegando nisso, né, cada vez mais. Quanto mais centros de mediação, quanto mais espaços de mediação nós tivermos nas instituições, né, tipo OAB, nas instituições de governo, prefeituras, tá, nas questões comunitárias, escolas, nas empresas, né, quanto mais for difundido esse tema e quanto mais nós tivermos um treinamento adequado de profissionais, né, que saibam atuar nessa área, eu não tenho dúvida de que a sociedade irá procurar este meio para tratar os seus conflitos. Perfeito. Ele é mais eficaz, ele é mais rápido, né? E ele é mais feliz, né? Porque assim, é aquela questão de que as partes participam ativamente da solução do seu caso e não estão entregando a um terceiro decidir por elas. Elas estão decidindo. Constroem a solução. Exatamente. Agora, então, o mediador, através das técnicas, das ferramentas, a chance dela ficar satisfeita com o resultado é muito maior do que qualquer outro meio de solução de conflitos. Quando é que a parte não está satisfeita? É quando o mediador não atua na mediação, quando ele faz intervenções desnecessárias, quando ele quer dar solução para as pessoas. Então, nesse momento, as pessoas, até por uma forma educada, respeitam. Mas há uma insatisfação. Porque a construção da solução não partiu delas, mas sim de um terceiro, né, que, sob o manto, né, do nome da mediação, fez aquilo que não é propriamente fazer mediação. Aquilo que não é a mediação, né? Então isso acontece. Agora, nem todas as pessoas querem mediação, né? Então, e há que se respeitar isso também. Então, claro. Voltando só à tua pergunta inicial, em relação aos tipos de casos que nós atendemos, né? 75%, aliás, 70% dos casos que nós atendemos é família. Então é questão de separação, guarda, inventários, alimentos, né? Isso é normal. Relações continuadas têm uma vantagem. Agora, vizinhança, questões bancárias, questões de compra e venda, na área, por exemplo, de solução de sociedade de advogados, que é outra área que nós temos feito dentro do OAB. Né, que é um espaço apropriado até para tratar dessas questões dos advogados. Conflitos entre advogados, sociedade de advogados. Exatamente. Conflito entre funcionários de empresas, que às vezes nos procuram para isso. Questões, alguns tipos de crimes, né, de pequeno potencial. Temos tratado isso junto com algumas delegacias que têm encaminhado. Em escolas, né, com colégios, temos feito algumas mediações na área escolar. Então, assim, é bastante amplo o serviço, né? Agora, os mediadores, eles precisam ter um treinamento, né, sobre a supervisão. Isso é fundamental. Essencial, o acompanhamento. Fazer o curso é uma coisa, fazer a supervisão prática e ter um grupo de reflexão sobre a atuação do mediador, isso é fundamental para essa formação, né? Principalmente para o advogado que está há tantos anos, né, num outro papel.
E existe algum requisito para ingressar lá com uma solicitação de mediação? Valor da causa, ou renda da pessoa? Existe alguma coisa nesse sentido? Não, valor não tem, valor da causa não. O que tem é a questão da renda, né? Até 3 salários mínimos, que nós temos definido, que está dentro dos critérios da Defensoria Pública, né? Porque muitas pessoas vêm, não têm advogado, e quando o mediador percebe que há necessidade de uma orientação jurídica, ele encaminha para a Defensoria Pública, tá? E a Defensoria Pública, que é parceira, e que os defensores vão dar... Então existe um convênio da Defensoria com a Casa da Mediação? Existe uma parceria com a Defensoria Pública, assim como existe uma parceria com os tabelionatos, alguns tabeliães lá de Porto Alegre, onde, a partir do termo de acordo feito por eles, esse termo é encaminhado para o tabelião e ele faz uma ata, né? Uma ata notarial, e que gera um documento, né? Um título, que às vezes as pessoas querem isso, né? Nem sempre precisa ter um documento, mas nós, por um aspecto de formalizar, com o objetivo também de ter documentos e informações para uma política pública, nós temos tudo documentado, né? Horas de atendimento, tipo de caso que se atende. Isso é importante. Os acordos que são feitos lá precisam ser levados à homologação do Poder Judiciário? Ou isso não é uma prática comum? Não. Alguns casos acontece isso, né? Nós estamos exatamente costurando agora para assinar brevemente um convênio, inclusive com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com o objetivo de que se faça esse encaminhamento tanto do Judiciário para a Casa de Mediação, como da Casa de Mediação para o Judiciário, né? A população entra na OAB, na Casa de Mediação, é feito os atendimentos, se quiser homologar, aí vai via advogado, entra na Central de Mediação do Judiciário e lá se faz a homologação do acordo. Ou vice-versa, né? O juiz da nossa comarca lá em Porto Alegre, alguns juízes do projeto, podem encaminhar alguns processos por solicitação do advogado na petição ou por encaminhamento de ofício do próprio juiz. E as pessoas que querem acessar a Casa da Mediação, aonde localizam? Tem um site, um telefone que a gente possa divulgar? Sim, nós temos o telefone da OAB, né, que é o 32 32 5771, né, prefixo 51. Vamos repetir o número? 32 32 5771. Está aparecendo aí na sua tela. Esse é o telefone da Casa de Mediação da OAB. E nós atendemos, temos pessoas de outras cidades, perto de Porto Alegre, onde a gente atende. Só tem uma unidade instalada ou tem mais? Unidade. Em Porto Alegre? Só tem uma unidade. Certo. O que nós estamos fazendo é preparando com outras seccionais a instalação de casas de mediação, né? Exatamente nesse formato, vendo junto ao Conselho a possibilidade de, em breve, nós levarmos isso para outras subseções seccionais. Doutor Ricardo, a gente está se aproximando do final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de lhe indagar, o senhor é também, além de coordenador da Casa de Mediação, presidente da Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB do Rio Grande do Sul, que, aliás, tem separado a comissão de arbitragem e a comissão de mediação. São duas unidades diferentes de comissões, o que em grande parte do país é uma comissão só tratando dos dois temas. Lá tem essa divisão. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais do significado de ter feito a divisão dessas comissões e um pouquinho sobre o que seriam as práticas restaurativas. Sim. Isso nós, em 2006, 2007, conversando junto à nossa diretoria, né, nossa presidência na época, apresentamos essa proposta, né, de desmembrar a comissão de mediação com a arbitragem, que é o padrão nacional, né, em função exatamente da especificidade que tem a mediação e as práticas restaurativas. Tá? Porque a arbitragem ela tem toda uma legislação própria, né? Tem uma área de atuação própria. Entendeu? Os profissionais da arbitragem eles têm todo um treinamento específico para atuarem como árbitros, né? E o mediador, na época quando apresentamos essa proposta, não se tinha todo esse movimento que hoje se tem como projeto de lei, né? da mediação judicial, né? E da mediação no Brasil.
Então nós começamos exatamente a criar, né, espaços de formação com seminários e cursos para despertar o interesse do advogado, né, do estudante de direito neste tema da mediação, tá? E da prática restaurativa através de cursos com justiça restaurativa, alguns projetos. E o que vem a ser a prática restaurativa? A prática restaurativa ela nasce, né, dentro do conceito da justiça restaurativa, né, que é um outro sistema de justiça, que não a justiça tradicional, que é a justiça retributiva que nós temos. E a justiça restaurativa, ela trabalha normalmente dentro do campo da área penal, né, onde a gente utiliza a mediação vítima e ofensor, que é um dos modelos onde nós trabalhamos dentro da justiça restaurativa, onde nós vamos procurar aproximar o ofensor de um ato ilícito, né, dentro do caráter penal, e a vítima, tá? Diferentemente do modelo tradicional, que a vítima é somente um número estatístico, tá? Na justiça restaurativa, através dessa aproximação, né, desse encontro, que nós podemos usar círculos restaurativos, que é um dos modelos que se trabalha, um dos métodos, né, ou a mediação vítima-ofensor, nós aproximamos ou separadamente, né, ou atendemos separadamente, ou conjuntamente, as pessoas envolvidas no conflito e algumas pessoas que são afetadas diretamente por eles, né, pessoas da comunidade, pode ser um professor, pode ser um psicólogo, pode ser um familiar, que se sentam num grande círculo e essas pessoas vão contribuir, vão participar através de um diálogo coordenado por um mediador, entendeu? Junto com uma equipe, e vão procurar chegar a construção de um acordo. E trabalha bastante o lado da conscientização do próprio agressor, né? Sim, digamos assim, essa é uma das metas, né? Trabalhar a conscientização, mas isso também é muito complexo, claro, né? Porque não é porque a gente expõe isso, apresenta isso tanto para a vítima como para o ofensor, que isso vai ocorrer do dia para a noite, né? Então, há uma preparação, é algo que temos que tomar muito cuidado, né? Está sendo construído este modelo no Brasil, principalmente dentro do judiciário, e nós dentro do OAB, né, no Rio Grande do Sul, entendemos, né, a importância de que o advogado ele venha se aprimorar, né, e que venha reconhecer através desses sistemas uma nova forma de atuar dentro do sistema criminal, né? Então há uma procura intensa por parte dos advogados, né, através de cursos de pós-graduação, de teses de mestrado, né, estudando esse tema para levar, né, de uma forma mais humanizadora a justiça à população. Sei que nossa conversa está ótima, mas nosso programa está chegando ao final. Para encerrar, gostaria que você falasse um pouquinho, você que acompanhou a história da mediação no Brasil, o desenvolvimento dela, né, nessa última década e até um pouco mais do que isso. Qual é a sua expectativa hoje em relação à mediação, ao projeto de lei? O que você acha que vai acontecer com a mediação no Brasil daqui para frente? Olha, assim, digamos, eu venho acompanhando nessa última década, né, um pouco mais, nos últimos 12, 13, 14 anos, e o que se pode ver é que há uma iniciativa muito concreta, né, do Ministério da Justiça, do CNJ, né, na implantação de uma política desses espaços, né, de diálogos, essa forma de tratar os conflitos dentro do judiciário, né, oferecendo serviço inclusive para a sociedade. A OAB, por outro lado, principalmente agora no último ano, adotou, né, grupos de estudos e de reuniões para aprofundar esse tema, né, e levar também com uma política através de cursos de formação para o Brasil todo. Então, por parte da OAB... E trabalhar a conscientização dos próprios advogados. Dos próprios advogados, projetos propondo mudanças nas grades curriculares dos cursos de direito, né, onde possa já ter desde o primeiro semestre uma noção, né,
algumas disciplinas para que os futuros bacharéis tenham acesso a isso e possam usar ou na sua vida profissional ou no seu dia a dia, né, dentro de casa, né, com a maneira de tratar os conflitos, né, porque o conflito ele é inerente, né, ele nos acompanha. Então, perfeito. A forma como nós vamos tratar depende de uma formação e de uma conscientização. Então, o que podemos perceber é que as empresas também estão se organizando para isso, né? Nós, lá no Rio Grande do Sul, nós temos dentro da Fieres uma câmara de mediação e arbitragem, né, para tratar conflitos entre empresas. Nas comunidades existem vários projetos financiados por governos estaduais, municipais e pelo próprio governo federal, de projetos na formação de mediadores comunitários, que tratam com essas questões desses conflitos dentro da comunidade. Nas escolas nós temos a mediação escolar, sendo treinado crianças, né, desde pequeno, para trabalhar determinados conflitos através da mediação em sala de aula. Até porque vai se trabalhar uma nova geração de cidadão, né? O cidadão que consegue resolver seus problemas com urbanidade, com inteligência, mas sem necessariamente precisar que o Estado esteja sempre intervindo na solução desses problemas. E em função disso, acreditamos que, digamos, esse novo profissional, né, advogado ou bacharel, ele poderá fazer uso dessas ferramentas da mediação e ter essa conscientização para trabalhar isso dentro dos seus próprios escritórios. É verdade. Então, por exemplo, se o profissional hoje, a partir da solicitação de um cliente, ele encontra, né, esse espaço, né, de uma forma séria e com as garantias que precisa, né, a tendência é que as pessoas aceitem essa opção, né, e procurem e vão começar a utilizar. Então, eu vejo que, com certeza, né, nos próximos anos, nós teremos uma procura cada vez maior, né, de pessoas querendo participar de cursos dessa formação e atuarem, né, em câmeras, em centros de referência na área da mediação. Certo. Doutor Ricardo, muito obrigado por sua visita, pela sua entrevista. Quero parabenizá-lo em nome do Momento Arbitragem pela iniciativa pioneira, inovadora e certamente de grande contribuição social para a comunidade de Porto Alegre, que tem se valido dessa atividade da Casa da Mediação e pelos estudos que vêm sendo desenvolvidos na Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas, por esse seu trabalho de peregrinar pelo Brasil, divulgando essa experiência e de alguma maneira despertando nas outras seccionais a ideia de que também podem fazer algo semelhante e contribuir para as suas sociedades também, trazendo um alento de uma solução eficiente, rápida e nesse caso gratuita, para poder ajudar a população e para ajudar a fomentar a formação jurídica e a preparação dos novos bacharéis em Direito. Então, muito obrigado mais uma vez por sua entrevista. Queria agradecer, doutor Asdrubal, pelo convite e a oportunidade de compartilhar nossas experiências da Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas do OAB Rio Grande do Sul e deste projeto da Casa de Mediação, né? Esse projeto pioneiro, onde exatamente é o nosso desafio criar um pouco dessa cultura e atender às demandas sociais. Gostaria de aproveitar para parabenizá-lo pela iniciativa desse programa pioneiro, né, e nacional sobre mediação, práticas restaurativas e arbitragem, onde nos oportuniza assistir grandes debates e estar um pouco atento ao que está acontecendo dentro do Brasil. Então, parabéns pelo seu programa e pela forma séria, entendeu, que vem tratando com esse tema. E a você que está em casa, quero agradecer por sua audiência e pedir, se tiver gostado do nosso vídeo, compartilha, curte, comente, mande suas perguntas, dúvidas, sugestões de pauta, estaremos aqui. E lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Muito obrigado e até o próximo programa.